Saudação de acordo ao fuso horário, queremos desejar as boas-vindas neste maravilhoso estudo. Dizer que havíamos estado parado há algum tempo, mas graças a Deus temos então hoje o privilégio de podermos estudar a sua palavra e de agradecer as grandes bênçãos que o Senhor nos tem acometido. Por motivos de trabalho não fomos a tempo de publicar outros vídeos, mas já estamos em pé para assim o podermos fazer. Os últimos dois estudos falamos sobre a natureza do homem, a parte 1 e a parte 2, e hoje estaremos dando continuidade com esse maravilhoso estudo, que são 28 estudos bíblicos, que estará falando intrinsecamente sobre o grande conflito. Será que tu já ouviste falar sobre o grande conflito? Você tem a clareza de como ele se desenrola, como ele, nesse caso, tem afetado o mundo? Então, como, nesse caso, nós estamos envolvidos no grande conflito? Estas e outras perguntas nós estaremos a responder neste maravilhoso estudo. Queridos irmãos, o grande conflito é de origem celestial e espiritual, é de magnitude espiritual, que de uma ou outra maneira ele desencadeia-se também naquilo que é a nossa vida mental e a nossa vida física. O grande conflito é de magnitude espiritual e que o campo de batalha é a nossa mente, porque é com a nossa mente que nós decidimos fazer as nossas escolhas, é com a nossa mente que nós decidimos obedecer ou então desobedecer. Existiu então um ser muito exaltado e muito elevado e lindo e maravilhoso no céu, quando Deus criou o céu e a terra. Quando ele estabeleceu então as hostes angelicais, colocou sobre o domínio destas mesmas hostes angelical um anjo de nome Lúcifer. Este mesmo anjo, com este nome, ele era o portador de luz. Ele é quem, nesse caso, ele era o querubim cobridor. E esse mesmo querubim cobridor, ele estava sobre o altar, né? No santuário celestial. Ele estava sobre o altar, porque no altar, dentro do santuário celestial, tem dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então ele ficava no lugar santíssimo, por cima da arca do propiciatório, e neste propiciatório é onde ele exercia a sua função. Ele era o regente de outros anjos. Ele recebia as orientações de Jesus Cristo, o Deus Filho. E também ele é quem, ele como querubim cobridor, ficava por cima da arca. Aqueles dois anjos, um deles era esse mesmo anjo Lúcifer. E então, como ele não tinha o acesso à luz inacessível, ele permanecia neste lugar onde ele recebia as orientações de Jesus Cristo para poder também ser dada para as outras hostes angelicais. E dentro desse período, esse mesmo anjo, não se contentando com o posto na qual havia sido colocado, decidiu então criar uma rebelião. Rebelião esta que deixou os céus muito tristes e que outra terça parte dos anjos, seguindo a sua filosofia e o seu trabalho, decidiram aliar-se a ele e rebelaram-se então contra o Deus do céu. O que estava em causa desta mesma rebelião? Por que esse anjo rebelou-se? Por que o Senhor não o eliminou justamente naquele momento que ele rebelou-se? Nós sabemos que Deus é um Deus de amor, é um Deus de muita paciência, é um Deus de muita misericórdia, é um Deus longâmino, é um Deus que tarde, né? É um Deus que, que para poder se irar passa muito, mas muito tempo. É um Deus que não tem um coração como o coração do ser humano. É um Deus paciente, um Deus completamente paciente. Então ele suportou longamente a Lúcifer e a sua rebelião para poder assim saber, né, ou demonstrar aos outros anjos o que afinal de contas estava a passar no coração de Lúcifer. Quando a gente lê a Bíblia no livro de Isaías, no seu capítulo 14, nós conseguimos encontrar ali uma descrição sobre este mesmo anjo. Isaías capítulo 14, a palavra de Deus é clara em dizer o que afinal de contas
estava a acontecer no coração deste mesmo ser. Vamos começar do verso 11. Diz assim a palavra de Deus: já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Versículo 12, pergunta: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. E subirei sobre as alturas, sobre as altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 15, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Neste texto, qual é a parte central? A parte central é o verso 12, que pergunta: como caíste do céu, ó Lúcifer? Significa que Lúcifer estava no céu e ele caiu. Então a pergunta é: como caíste do céu, ó Lúcifer? Ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? Versículo 13, e tu dizias no teu coração. Quem dizia no seu coração? Lúcifer. O que ele dizia no seu coração? Ele dizia assim: vê, quando isso que ele falava no seu coração, outros anjos não sabiam. Deus, que conhece os pensamentos e as intenções humanas, lendo o coração de Lúcifer, então ele conseguiu ver que em seu coração ele dizia que subirá ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltará o seu trono. A pergunta é: onde Lúcifer estava? Lúcifer já estava no céu. Lúcifer já estava na habitação de Deus. Mas ele disse que iria de poder subir acima das estrelas, quer dizer, acima dos anjos. Porque quando a Bíblia fala de estrelas, aí está a tipificar então os anjos, está a trazer a simbologia dos anjos. Ele dizia que vai se assentar ao trono do lado do norte, onde habita Deus. Diz que acima das estrelas de Deus exaltará o seu próprio trono. E no monte da congregação, se assentará. E ao lado do norte, no norte é praticamente onde Deus estabeleceu o seu próprio trono. Ele diz que subirá às alturas das nuvens e será semelhante ao Altíssimo. É o que se passava no coração de Lúcifer. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele não contentou-se no lugar na qual foi posto, que é o lugar de criatura. Ele não queria mais ser criatura. Ele entendeu que a sua beleza, entendeu que o seu resplendor estava acima do posto na qual ele foi colocado. Ezequiel capítulo 28, queridos irmãos, vem trazer outra referência do que se passava com este mesmo ser. Ezequiel capítulo 28, a palavra de Deus vem dizer o seguinte, versículo 12: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, tipificando a Satanás, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. E versículo 14, tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Versículo 16, na multidão do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste, por isso te lancei, profanado do monte de Deus. E te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, e diante dos reis te pus, para que olhem para ti. E pela
pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. E fiz sair do meio de ti um fogo que consumiu e te tornei em cinza, e sobre a terra os olhos de todo o que te vem. Então nós conseguimos ver outra declaração daquilo que foi as intenções de Satanás. Elevou-se o seu coração, quer dizer, orgulhou-se. Por essa razão que nós temos ouvido que o maior pecado, o pior pecado é o pecado do orgulho. Porque com o orgulho nós não conseguimos reconhecer a nossa pecaminosidade. Assim está correto. Com o orgulho nós não conseguimos reconhecer o nosso estado de heresia. Com orgulho nós não conseguimos reconhecer o nosso estado de carência da presença do Espírito Santo. Com orgulho nós podemos nos prender a tradições religiosas sem entender o que a palavra de Deus vem falar para o nosso próprio coração. Com orgulho nós podemos nos fechar e não queremos nos afiliar àquilo que Deus vem trazer para nós. Então Lúcifer, ele fechou-se. Lúcifer, ele elevou o seu coração. Ele orgulhou-se por causa da sua beleza. E o resplendor fez com que a sabedoria que dependia unicamente de Deus fosse depender do seu próprio entendimento. E o provérbio diz que não te estribe no teu próprio entendimento. Nós não podemos ser tolo, que devemos andar segundo o que nós queremos, talvez, ou então segundo o que nós percebemos. Nós não devemos andar segundo os nossos próprios caminhos. Nós devemos depender unicamente de Deus. Então, Lúcifer, o anjo que estava nos céus, decidiu rebelar-se contra Deus. E ele pecou. E ao pecar, não mais se achou lugar no céu e foi expulso de lá. E veio então aqui na terra. Outro livro que vem falar também sobre este mesmo conflito que houve lá no céu é Apocalipse capítulo 12. Nos versículos 9 diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, o adversário, Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Versículo 10. E houve uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Versículo 12. Por isso alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitais. Por que devem se alegrar o céu e os que nele habitam? Porque o Lúcifer foi lançado para a terra. Diz que, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz a filho e homem. Então nós conseguimos ver que dentro desta profecia de Apocalipse, nós vimos a revelação na qual Jesus Cristo faz para João, mostrando o conflito que existira antes de Adão ser criado, antes da terra ser criada, quando a terra estava simplesmente a ser planificada. Então o pecado já existia, mas estava no coração de Lúcifer. Esse mesmo anjo que foi criado perfeito, com a liberdade de poder escolher, com a liberdade de poder decidir se poderia obedecer a Deus ou não, rebelou-se contra Deus. E até agora continua com seu plano de rebelião. Levou os nossos primeiros pais à rebelião. E leva a humanidade à rebelião. Leva até mesmo pastores a se rebelarem contra a palavra viva. A não pesquisarem a palavra por eles mesmos, a não estudarem a palavra por eles mesmos, leva pessoas em cativeiro. E até agora muitos estão em cativeiro sobre o pecado, mesmo sendo batizados, mas não compreendendo a graça do nosso amado Senhor Jesus. Mas o Senhor tem muita paciência para poder trazer a sua longanimidade e a sua graça ilimitada e nos capacitar para podermos assim viver de acordo com a vontade de Deus. Queridos irmãos, tal como nós vimos que afinal de contas o inimigo de Deus tornou-se também o inimigo das almas. Quando ele saiu de lá dos céus, então Adão e Eva eles foram criados, e ao serem criados, eles obedeciam a Deus, eles foram criados em natureza perfeita. Chegou um momento então em que eles decidiram também tomar a mesma decisão que Lúcifer tomou de poderem desobedecer a Deus. Por essa razão que o mundo hoje
está em caos. Por essa razão é que o mundo hoje jaz no maligno. Por essa razão é que chega-nos a ser tão difícil de podermos fazer o bem, porque a natureza que nós herdamos de nossos pais é a natureza pecaminosa. Não foi esse o desígnio de Deus, não foi essa a vontade de Deus. Quando nós analisamos sobre a vida de Martinho Lutero, vem dizer que em toda a história Deus sempre levantou pessoas de acordo com a necessidade específica de cada tempo e circunstância. Para libertar Israel do cativeiro egípcio, ele levantou ou convocou Moisés. Moisés foi levantado para poder tirar o povo do cativeiro e levá-los para a conquista de Canaã. E para poder, nesse caso, chegar até Canaã, ele chamou Josué. E para sustentar toda a humanidade durante a fome, chamou José. E para, nesse caso, a reconstrução e a liderança para a volta de Jerusalém, chamou Esdras e Neemias. E estes e outros foram assim chamados para este tempo. Olhando para a era cristã, vê-se também que Deus tem agido na mesma linha. Ele levantou João Batista, que vaticinou acerca da vinda de Messias. João Batista ele pregou sobre a vinda do Messias. Ele antecipou a vinda de Messias. E depois elegeu Paulo para levar o cristianismo ao mundo gentílico, aqueles que não tinham o privilégio de poderem adquirir a salvação. Então não foi diferente no século XVI, quando o cristianismo precisou ter e ver então uma reforma na estrutura da igreja e ser liberto das tradições humanas, daqueles que faziam martilismo com a palavra de Deus. Para essa grandiosa obra, Deus levantou um homem que se deixaria suas digitais na história, que era Martinho Lutero. Nós conhecemos muito bem quem foi Martinho Lutero. Ele foi um revolucionário dentro da Igreja Católica, dentro do Vaticano. Ele pregou a palavra viva. Ele santificou-se naquele mesmo momento. Viveu a palavra que o Senhor lhe trouxe naquele momento. Ele pregou sobre a questão de que a salvação é pela graça e não pelas indulgências. Ele pregou que a salvação não veio por nossos próprios méritos, mas unicamente pelos méritos do nosso amado Cristo Jesus, unicamente pelo sacrifício e não pelas indulgências, não por sermos talvez caridosos. Isso é importante que nós façamos, mas não é por meio disso que nós venhamos a ter, nesse caso, a salvação. Então Martinho Lutero, sobre esta e outras circunstâncias, ele falou muito e muito bem. Ele disse que à medida em que Martinho Lutero se aprofundava nas suas pesquisas bíblicas, foi compreendendo mais claramente a origem das suas antigas aflições. Na verdade, ele concluiu que a severidade que ele via em Deus era somente o reflexo dos interesses da igreja, que usava o medo e a ignorância popular para enriquecer com a venda de indulgências. Inicialmente ele não pensava em levantar-se contra a autoridade da igreja, mas por causa de uma fraude, o chamado James Tetzel, que era um ousado vendedor de indulgências, Lutero decidiu não mais ficar calado e sua pena começou a falar para nunca mais se calar. A minha pergunta nesse momento é: será que você tem sido um Martinho Lutero ou tem sido um Tetzel? Alguém que tem defendido a palavra bíblica, alguém que tem lutado em favor da Bíblia, alguém que tem levado a verdade pura, a verdade imaculada? Ou tem sido alguém que também, em vez de levar as pessoas para Cristo Jesus, tem levado as pessoas a santificarem por meio de seus próprios méritos? Queridos irmãos, esta é a parte 1 do grande conflito. Estaremos a trazer a parte 2, se possível, a parte 3 e 4 deste mesmo grande conflito, porque é uma amplitude, porque é um campo muito vasto. É um campo que nós precisamos de reconsiderar. O Senhor chama você nesses últimos dias para poder ser um servo fiel e digno, tal como Martinho Lutero foi. O Senhor chama você no local onde você está para ser fiel, para ser a fiel testemunha dele. O Senhor convoca, tal como convocou no passado. Não precisas ter um ensino acadêmico. Basta você crer na palavra de Deus e convidar o Espírito Santo. Ele, o maior de todos os professores, poderá te ensinar para poder assim levares a mensagem pura, a mensagem santa, a mensagem imaculada, estampada na Bíblia Sagrada. O Senhor te convida hoje a estares dentro deste pacote, pois nós estamos envolvidos no grande conflito. Satanás tem grande ira e ele sabe que pouco tempo lhe resta e ele quer levar o maior número de pessoas para a derrota. Como ele já está derrotado,
mas pelo sangue de Cristo Jesus. Se você crer, Ele pode te libertar do cativeiro. Ele pode te libertar da condenação, do mal, da condenação, do pecado, da morte eterna e levar-te para a gratificação, levar-te para a salvação, levar-te para a glorificação. Então, nesta vida, só o Senhor é quem pode nos trazer só o Senhor pode nos trazer a salvação. E neste grande conflito, só por meio da palavra de Deus é que nós conseguimos vencer. Esta é a parte 1. Fique para a parte 2 e que o Senhor o possa abençoar. Permita-me fazer uma oração. Deus eterno que estás nos céus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra está sendo aberta. Começamos hoje, Senhor Deus, simplesmente com este estudo. Queremos que o Senhor venha nos capacitar para nos fazer compreender e que o Teu Espírito Santo seja derramado em nós. Perdoe o pecado do meu irmão, perdoe o meu pecado, perdoe o pecado, Senhor Deus, da Tua igreja, perdoe o pecado e as nossas ignorâncias. Então somente nos capacite para que possamos compreender a Tua verdade e sermos fiéis testemunhas, para que assim sendo, Senhor Deus, possamos levar o Evangelho eterno. Em nome de Jesus, esteja conosco. Amém. Que o Senhor possa abençoar. Amém.